eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um cachorrinho chamado Dibi, da raça Yorkshire. Antes, eu vou ler um versículo da palavra. Aos Filipenses, capítulo 1, versículo 3 diz assim: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Aqui nós temos o risco do Dibi. Você encontra disponível esse risco gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Aqui eu tenho a foto do Dibi e por essa foto eu vou pintar a carinha dele. Então, nós vamos começar aqui embaixo, ó, nessa parte aqui abaixo dessa gravata aqui, esse enfeite que ele tá no pescoço. E nós vamos usar uma série de cores. Eu comecei com o branco, depois eu fui pro areia, depois amarelo pele, aí o jatobá, o rústico e o preto. A princípio, eu vou separar o preto, que nós não vamos usar muito aqui. Nós vamos usar só um pouquinho no olho e no nariz. Nós vamos usar o pratinho para misturar as cores. Aqui, ó, essa área aqui, eu tenho uma mecha branca, mais clara. Na verdade, não é branco, é mais claro. Aqui é o comecinho da perna, aqui é um pedaço do peito e o comecinho da outra perna. Essa parte aqui, ó, basicamente fecha essa perna. Isso já é a parte de trás do corpinho dele. Eu tenho aqui só umas linhas, assim, de marcação, para servir de guia pra gente, né? Vamos começar. Essa parte, ela é mais clara. Então, aqui, ó, e aqui é mais escurinho, o corpinho dele. Eu vou começar já com o jatobá. Eu vou preencher, lembrando que ele é todo felpudo. Então, você não tem nenhuma área que seja circulada, a não ser essa gravata ali, que aí você vai ter uma linha. Mas você sempre tem que trabalhar assim, ó. Você coloca a tinta e puxa. Eu vou fazer um pouquinho aqui do lado de cá também, que aqui também ele tem uma sombra. Uma parte mais escura, né? Toda essa área mais clara, ela vem por cima. Então, você tem que ter uma base um pouquinho mais escura para poder aparecer o mais claro. Aqui, ó, toda essa área eu vou limpar o meu pincel. Aqui eu já vou esfumaçar, porque eu vou terminando. Aí a gente vai, quando a gente tá pintando por foto, a gente tem que prestar muita atenção na foto. Tem que observar detalhe, detalhe. Cada vez que a gente olha, a gente enxerga um detalhe, uma coisinha diferente. Primeiro, a gente não pode ficar atento somente aos detalhes, porque você tem que prestar atenção no todo, na harmonia da cor. Aqui, ó, vou colocar só um pouquinho que precisa de uma base para o claro sair. E aqui eu tenho o final. Já vou esfumaçando. Bom, vou deixar mais ou menos assim, que agora eu já vou colocar a segunda cor. Eu vou usar o amarelo pele. O amarelo pele, eu vou fazer aqui, ó, o finalmente. Eu vou chegar até na ponta. E com o amarelo pele, eu dou uma misturadinha aqui, ó, no jatobá. Aqui eu deixo assim, ó, solto o pincel. Não pode ficar reto, tá? Tem que soltar o pincel, mas tem que terminar com linhas, porque ele é felpudinho. Então, vou colocando a tinta. Do lado de cá, seguindo os riscos, eu vou colocando a tinta, também vou mesclando lá em cima. A gente vai ter que olhar na fotografia para fazer o desenho
da pelagem. Porque aqui eu tô fazendo só uma base mesmo. Quando eu chegar ali na carinha, fica mais fácil de entender isso que eu tô falando. Porque ali a gente vai fazer essa base e daí vai trabalhar com... As cores são um pouquinho mais diferentes, que dá mais contraste. Antes de colocar aqui, eu tenho que colocar um pouquinho, eu vou deixar um pouquinho mais de escuro. Dá um pouquinho mais de profundidade. Aqui e aqui. E do lado esquerdo é um pouquinho mais escuro. Você viu que é pouquíssima tinta. Pronto. Agora eu vou colocar o amarelo pele aqui dentro desse espaço. É onde tem uma partezinha mais clara, um tufo de pelinhos. Basicamente, ele inteiro a gente trabalha com esse tipo de pincelada. Vai e vem, vai e vem. Aqui ainda tá bem molhado, dá para eu terminar essa partezinha aqui. Nessa área, observando na foto, eu tenho... Essa área aqui é clarinha também. Então, eu tenho de usar de base 2 tonalidades. Aí, eu já começo a colocar o pele. Isso é basicamente um exercício de observação. É muito bom. E no final, você vai perceber que fica parecido. Quando você, por mais que não fique parecendo a foto hiper realista, mas você vai ver que fica parecido com o cachorrinho, ou com o animalzinho. Você consegue captar a essência do bichinho. E isso é legal. Você viu que eu tô procurando seguir, quando a gente passa a cor clara, o risco de baixo aparece. Aí a gente coloca algumas manchinhas bem em cima do risco. Aí, tá pronta a base. Agora eu vou trocar de pincel, eu vou pegar um pincel número 2, ele tá bem seco, ele tá arranhando até um pouco. E eu vou usar o areia. Com o areia, eu vou fazer umas linhas em cima, que tá bem molhado ainda. Ó como o meu pincel arranha. Essa parte aqui é a parte de trás, como se fosse as costas dele. As cores vão se mesclando, porque ainda tá muito molhado. Você viu que eu tenho aqui, ó, eu segui mais ou menos aquelas linhas. Então, agora, eu enxergando ali ainda o risco, eu vou colocar o clarinho. E esse clarinho continua sendo colocado da mesma forma. A gente coloca a tinta, puxa pra lá e puxa pra cá. Ó, você faz esse movimento. Você não pode colocar a tinta aqui e puxar, porque ali, ó, aqui fica marcado. Então, você tem que tirar essa marca. Tá vendo? É só trabalhar com o pincel assim, ó, pra cima e pra baixo. E não passe muitas vezes o pincel no mesmo lugar, porque você deixa a tinta misturada. E a ideia é que fique aparecendo uma ranhura. Aqui eu tenho um pelo assim mais claro. Aqui eu tenho um movimento assim e tenho alguns assim. No sentido da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Só que depois eu vou acentuar um pouquinho com o pincel 0. Então agora eu tô fazendo a segunda camada de cor. Mas com ela a gente já começa a definir as manchas do cachorro, que é a identidade dele. Aqui eu tenho essa área aqui, ó, bem clara.
e os pelinhos saem assim, ó, por cima dessa parte escura. Ele vai descendo. Aqui ele quase se confunde com essa outra parte aqui, que é da perna. Mas ainda vai mais uma camada depois de tinta branca aqui em cima. E o branco eu vou colocar com pincel zero e depois que secar um pouco, porque daí não corre o risco de sumir. Esse lado de cá também eu tenho pelinhos saindo aqui para fora. Mas a direção aqui é quase a mesma, é só você seguir o risco. Ah, sempre que você for trabalhar um bichinho assim, ó, mantenha o risco aqui do teu lado, para você ver a orientação do pelo, porque às vezes a gente confunde um pouco lá na foto, porque tem muita informação. Já no risco é menos informação, porque você não copiou tudo, você só marcou os detalhes mais que sobressaíam mais. Pronto, essa área aqui eu acredito que a gente já conseguiu marcar luz e sombra. Agora eu vou fazer eu vou preencher de cinza lunar essa gravata dele aqui. Desse lado, o pelinho dele tá em cima da gravata. Então, você vai fazer assim. Você vai passar o cinza e você vai esfumaçar para cima. Do lado de cá, só alguns pelinhos passaram por cima. Então, você vai fazer a linha reta aqui. Vai preencher toda a área de baixo. Agora, você vai pegar o branco. Você pode tirar o excesso de tinta no pratinho, mas você vai fazer batidinho. Assim, ó, você vai pingando o pincel, batendo o pincel em toda a área. Ó, pega o pincel bem de pé e vai batendo. Se ele fizer marquinhas assim, você junta as marquinhas. Um pouco nessa posição, um pouco nessa posição. Assim e assim. Vai dançando com o pincel. Porque isso daqui tem que ficar bem branquinho, vai ficar bem brilhante. Agora nós vamos fazer a orelha, porque sempre a gente faz o que tá atrás primeiro, depois o que vem por cima. Então, aqui ó, eu tenho a base da orelha, só que não é tudo compacto. Eu vou começar com o jatobá aqui, nessa área aqui, ó, perto do lacinho. Desço um pouquinho, tá vendo esse fio aqui comprido? Esse fio comprido aqui, ele é pelinho. E ele sai dessa área clara. Aqui tem uma área clara. Pronto, puxei um pouco aqui, ó, na base da orelha. Tô preenchendo aqui, ó, todo esse triângulo que eu tenho aqui entre a chuquinha e esses fios que eu tenho em cima do olho. Aqui o começo da orelha também eu vou dar uma preenchida. Já trabalhando nesse sentido. E eu vou fazer aqui, ó, seria o final. Eu vou trabalhar com esse jatobá aqui até mais ou menos, ó, quase metade, passando um pouquinho da metade da orelha. Agora, eu começo com o pele. E o pele, eu vou sair aqui, ó, pontinha, deixando crespinho. Eu fiz uma linha assim, só para você saber onde que teria que terminar os fiozinhos. Então, agora a gente vai colocar o pele aqui, ó, em cima do risco. Mas não é reto, é crespinho. Vou colocar toda essa borda. Aqui eu tenho uma série de fiapos. Então, eu vou entrando com o amarelo pele. Um pouquinho mais de tinta aqui, porque eu quero deixar o risco de baixo, aquele risco
vertical bem coberto. Agora eu vou fazer a mesma coisa na orelha de lá. Eu vou começar, aqui eu tenho uma marcação, ó, tá vendo? Aqui, ó, essa área aqui, eu vou colocar o jatobá até aqui, não vou entrar aqui pra cima do olho, vou colocar até aqui só. E já vou colocar o amarelo pele. Agora, eu vou fazer essa parte aqui, ó, com o amarelo pele, já fiz aqui aquela parte da orelha, com o amarelo pele, eu vou colocar aqui, ó, em volta da chuquinha. Do lado de cá tem um pouquinho também. Aqui, ó, eu puxo um pouquinho assim pra cima dessa parte da orelha, fazendo o mesmo movimento. E o lado de cá também, que tá um pouquinho mais acentuado no risco, um pouquinho maior esse lado. Aqui, ó, até essa linha do olho é clarinha. E eu tô trabalhando com o pele. Do lado de cá, essa parte aqui, ó, em cima do olho também é clarinha. Aqui, pra gente finalizar esse clarinho, a gente já tem que ter o escuro que tá embaixo. Então, eu vou fazer assim. Aqui, em volta do olho, eu já vou colocar o jatobá, tá? Fiz a bolinha do olho, agora eu venho aqui, ó. Preenchi o cantinho. Eu vou preencher esse espaço aqui do lado do olho. E puxo. Sem chegar no final da linha, porque aqui nós vamos colocar também o amarelo pele. Agora, eu venho pro lado de cá, mesma coisa. Eu vou circular o olho. Eu chego aqui, ó, nessa parte crespinha. Eu vou juntar aqui. Vamos terminar essa área aqui do olho. Eu tenho esse espaço aqui, ó, essa linha caída aqui, é um clarinho que vai descer em cima do escuro. Então, eu tenho que pôr o escuro primeiro. Vamos parar aqui nessa altura. Aqui, já vou fazer uma junção. A chuquinha, eu vou colocar um pouquinho de jatobá assim, ó, em cima dos risquinhos. No meio, o pele também. Agora, eu vou colocar o pele aqui, ó, nas pontas, para finalizar essa área aqui escura. Lembrando que agora você não precisa ainda se preocupar muito com pontinhas aqui. Do lado de cá também, aqui, ó, eu vou ter esse cabelinho aqui caindo. Pontinha. Nesse ponto, eu vou colocar um pouquinho de rústico aqui, bem embaixo do olhinho. Essa área aqui, ó, é bem clarinha, os pelinhos. Então, a gente precisa de uma sombra um pouquinho mais acentuada, e isso vai acentuar também a luz. Um pouquinho aqui no pé da chuquinha. Vou chegar aqui, ó, pertinho do nariz, com o jatobá. Aqui a gente tem uma ranhura. A ranhura é o lugar do escurinho. Vou preencher tudo. Agora, eu vou usar o pele. Bem aqui, ó, em cima do nariz. São duas manchinhas. Aqui não temos pelo alto, tem manchinha. Fica mais clarinho aqui.
E aqui, ó, eu tinha jatobá, aí aqui eu coloquei um pouquinho do escuro. E eu vou limpar um pouquinho aqui ó, o pincel para fazer uma manchinha também. Ficou assim, um clarinho, um médio e um clarinho e um escuro. E agora nós vamos trabalhar com um pouquinho do areia. Com areia, eu já vou definindo. Vou começar aqui, ó, na orelha. Eu já vou definindo aqui os pelos. E já vou colocar, com esse pincel 2 mesmo, já vou colocar a tinta até o final dos pelos que eu risquei. Lembrando que eu não vou chegar até o final, tá? Tem que morrer por aqui. Agora, do lado de fora, eu posso chegar até o final. Aqui bem em cima do olho tem uma linha mais clarinha. Uma porção de pelinhos que descem aqui, ó. Eles caem aqui do lado direito, do lado esquerdo. Essa área aqui tem um pouquinho de claridade também, sem chegar ali e sem chegar aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa na orelha de cá. Aqui, ó, também eu tenho que pôr um pouquinho de luz nas pontinhas. Aqui na chuca, iluminar só um pouquinho no meio, um pouquinho mais aqui e um pouquinho aqui. Olha, o meu pincel só tá sujinho de tinta, nem tem tinta, né? Assim, vai terminando. Aqui depois vai um monte de fiapos, mas com outro pincel. A chuquinha aqui em cima, eu vou preencher, não. Eu vou pôr aqui, ó, uma base aqui com jatobá. Já vou passar pro pele a pontinha. E um pouquinho do areia. Agora, nós vamos trabalhar a base dessa parte aqui. Aqui, ó, eu tenho essa ranhura e embaixo dessa ranhura eu vou deixar mais escuro. Então, eu vou colocar o jatobá puxando. Aqui no meio, vou chegar até embaixo. Aqui ainda tem uns pontos. Aqui no canto também tem um pouquinho de sombra. Aqui nessa área, eu posso vir até essa ranhura de cima. Essa área aqui é mais clarinha, é a área de pelo do focinho. Eu só não vou encostar. Pro lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Pronto, agora eu já venho com o amarelo pele. Essa área aqui, ó, em volta da boca, clarinho, e eu vou puxar pra fora. Aqui eu tenho uma base escurinha e aqui eu tenho outro clarinho, por isso que eu deixei um espaço aqui. Aqui eu tenho uma base escura e aqui eu tenho um pelo assim, ó, faz uma curva. Uma área clara que passa por cima da gravata dele. Aqui em cima da boca também eu vou pôr o pele, vou puxar pra fora. Do lado de cá, a mesma coisa. Aqui eu já vou fazer o acabamento com o pele. Acabamento não. Aqui eu vou completar com o pele. Essa área fica mais escura, mas não vai ficar lisa. Eu tenho que fazer umas ranhuras, assim, ó. Eu passo o pincel deixando risquinhos. Viu que aqui ficou uma área mais escura, né? Então, a gente precisa dessa área mais escura. Aqui também, ó, ficou uma área mais escura.
a gente tem que deixar. Aqui as pontas eu já posso colocar o pele também. Olha só, ficou aqui, ó, bem no meio desse gordo da bochecha ficou um escurinho. E do lado de cá também, ó, no meio do gordo da bochecha ficou um escurinho. Cada vez aqui vai escurecendo. Cada ponto de luz que a gente põe, aqui precisa ser retocado. Aqui eu não posso ter essa linha muito perfeita. Então, eu vou só sujar assim, o pincel. Aqui, bem embaixo do narizinho dele, eu tenho um escurinho que eu vou colocar primeiro com jatobá e segundo com um pouquinho só de rústico. Isso. E aqui, ó, seguindo a boquinha para os dois lados, eu tenho também assim, ó, um pouquinho de escuro e eu vou colocar com o rústico. Um pouquinho de sombra. Em seguida, eu já vou iluminar essa área aqui com o areia. É a mesma sequência que a gente já fez nos outros lugares. Você vem com a tinta, passando por cima do pele, clareando o pele. Você já pode, nessa hora, você já pode ir definindo os pelos. Essa área aqui, ó, fica bem clara. Mas você não pode clarear essa parte aqui da sombra e nem essa parte aqui, ó, da sombra do nariz, nem aqui da boca, do ladinho da boca. Aqui nós não temos um fiapo inteiro. A gente tem assim, ó, fica crespinho ali. Mas quanto mais escuro tiver embaixo, mais vai aparecer o fio depois. Agora, essa parte aqui é aquela parte que você pode olhar no desenho para saber qual a direção dos fios. Pro lado de cá também. Aqui na bordinha já tenho alguns fios mais claros. Aqui a gente tem aquela mecha mais clara. E aqui o pelinho passa por cima da gravata e sai pra fora. Nessa área aqui, também a gente tem vários pelinhos, fica bem claro. Pelinhos que saem ali de cima, porque aqui fica todo clarinho. Aqui a gente tem um pelo maior, que tá marcado também no desenho. Aqui a gente tem alguns pelos que passam por cima dessa gravata, mas eu não vou fazer agora porque eu ainda vou clarear um pouquinho mais a gravata. Aqui tem um pelo atravessado assim. Agora, a parte da gravata já secou. Então, eu vou colocar mais uma camada de branco com o mesmo pincel e do mesmo jeito. Ó, vou batendo em cima e ela vai clarear mais um tanto. Lembrando que essa parte de baixo tá mais clara do que a parte de cima. Aqui na gravata, eu vou acentuar um pouquinho, pegando jatobá e rústico juntos no pincel. Eu vou acentuar um pouquinho a cor da sombra dos cantinhos. Usei um pincelzinho número 2. E agora, com o branco, eu vou fazer um contorno. Um contorno que não vai ficar parecendo uma linha. Você vai pôr a tinta,
Aí você limpa teu pincel pra dentro. E esse lado aqui vai ficar um pouquinho mais escuro, então não vou nem chegar ao contorno até lá, vou terminar ele por ali. Agora, eu vou usar o pele e eu vou passar alguns pelinhos. Aqui, ó, por exemplo, vou passar um pelinho aqui, ó, por cima dessa gravata. Algumas pontinhas, não todas. Aqui eu tenho essa linha, acho que eu vou usar aqui o areia. Ele vem com a linha e faz isso aqui, ó. Não, precisa do pele como base. Essa cruza. Aqui tem um mais forte. Ah, tô usando um pincel 0, viu? Agora eu vou passar o areia em cima. Pronto, definido a área de sombra e a área de luz. Usando um pincelzinho número 2, eu vou colocar o rústico dentro da boca dele. Eu vou preencher. Eu preenchi, agora eu tô tirando aquela linha forte que fica ali, ó, na parte de cima. E aqui na parte de baixo, ó, meu pincel tá bem limpo, também. Aqui embaixo também, ó, tenho que tirar essa linha muito acentuada. Se ficar difícil, você pega um pouquinho do jatobá e passa bem em cima da linha. Pronto. Agora que fizemos aqui a boquinha, eu vou pegar um pontinho de amarelo pele e vou fazer uma manchinha bem no meio. É uma manchinha mais clara. Não tem nada definido. É só isso mesmo. E agora nós vamos usar o nariz. Eu tenho um espaço aqui e aqui. E eu vou começar colocando um pouquinho de preto. Eu vou colocar desse lado e desse lado. Não precisa preencher o espaço todo. Mas aqui, ó, a parte de baixo fica um pouquinho mais acentuada. Agora eu vou pegar o rústico e vou preencher o restante do nariz. Aqui na parte de cima, eu vou até mesclar o rústico com o preto. Aqui, ó. Mas na parte de baixo, não. Eu vou deixar o contraste. Viu que eu deixei uma marquinha ali? Porque aqui embaixo eu vou usar o amarelo pele, bem pouquinho. E esse amarelo pele, ele vai ficar aqui em volta dessa manchinha. Lembrando que os dois são iguais. Tudo que eu fizer de um lado, tem que fazer do outro também. Aqui do lado também eu vou colocar um pouquinho do amarelo pele. Aqui também. E aqui, bem no meio dos dois, eu coloco um pontinho e vou fazendo assim com o pincel. Aqui, ó, pros dois lados. De pouquinho, você viu que eu pego a todo instante a tinta? Porque eu não quero colocar muito e depois não conseguir trabalhar com ela no espaço. Então, vamos pondo pouco, e misturando e já consegui iluminar ali o tanto que eu queria. Isso daqui provavelmente vai sumir ainda um pouquinho. Então, eu vou colocar mais uma pinceladinha e vou espalhar. Aqui nessa área também, vou colocar mais uma pinceladinha. Isso depois que já tá pronto, que a gente já tá satisfeito. Coloca mais uma.
aqui, ó, essa narina desse lado bem pretinho. E aqui, ó, do lado de cima, onde a gente misturou o preto com o rústico, eu vou pôr um pontinho de luz. E esse pontinho de luz eu puxo para cima do preto. Preste atenção que as duas narinas precisam ficar mesmo tamanho. Isso. Aqui, ó, você viu que a gente tinha colocado um pouquinho de sombra, mas ainda ficou claro. Então, eu vou passar o pincel assim, tirando aquela linha rígida que ficou aqui nesse espaço aqui, ó, desse triângulo. A minha tinta rústica ainda tá úmida, então eu consigo fazer isso. Pronto. Pronto o nariz. Agora nós vamos fazer o olho. Esse olho a gente mal consegue enxergar. Então eu vou fazer assim, primeiro, eu vou pegar um pouquinho do rústico e vou passar na beiradinha dele. Depois vem um monte de pelinhos aqui por cima. Olha o que eu fiz. Uma meia lua. Dos dois lados. Agora eu vou colocar o preto aqui, ó, nesse espaço que sobrou. Vou misturar um pouquinho. Sem lavar o pincel, eu vou pegar um pouquinho do amarelo pele. E vou colocar bem na divisa, ó. E eu vou dar uma esfumaçada. Isso vai desmaiar um pouco aqui, ó, a cor. Bem em cima do risco. Vai ficar uma mistura de cor. Parte de baixo aqui, ó, coloquei um pouquinho do jatobá. Se ficou uma linha muito rígida aqui também, você deve espalhar um pouco, ó. Tira só esfregando o pincel, sem tinta. Eu vou colocar com areia um ponto de luz aqui, ó. 2 pinceladinhas. Mais um pequenininho aqui embaixo. Viu que a de cima é um pouquinho maior, a de baixo menorzinha. Pronto. Agora nós vamos fazer o lacinho aqui de cima. Eu vou usar cinza lunar e um pouquinho de azul hortênsia. Os dois juntos no pincel. E eu vou preencher esse lacinho. Esse lacinho aqui não é bem um lacinho, é uma flor. O meio dele aqui é uma flor. Então, eu vou preservar ali. E agora, com o branco, eu vou clarear toda a volta, deixando aqui dentro um pouquinho mais escuro. Pronto, agora aqui eu vou colocar um amarelo ouro. Não tô fazendo esse movimento, tá? Tô fazendo uma bola mesmo. E eu vou fazer um ponto no meio, assim, ó, com o jatobá, uma luz. Agora, nós vamos trabalhar com a areia e o branco. E vamos fazer pelinhos com o pincel 0. Eu vou fazer essa orelha. Depois eu volto para mostrar para você como fica, pra gente fazer essa daqui juntas. Aqui, ó, eu coloquei assim, bastante tinta. Depois eu vou pegar o pincel 8 e vou dar uma alisada. Mas é bem de leve, porque eu tenho que ter essa divisão aqui, ó, que é o formato da cabeça. É só para tirar aquela ideia de risco. E aqui também, eu passei um pouco o pincel de leve, assim, ó, por cima. Ó, ele pode ficar meio que uma massa de pelos. A gente não enxerga todos os pelinhos. Essa parte aqui, ó,
vou fazer do mesmo jeito. Aqui também já fiz, só pontinhas. Tô usando só o areia. Olha, na parte mais clara, eu coloco algumas linhas. Aí, depois eu venho com o pincel 8. 8? Não, esse é um pincel 6. Suaviza um pouco, para não ficar aquela linha tão pesada. Aqui, eu vou fazer assim também. Ó, uma porção de manchinhas. Manchinhas tipo risco. Inclusive, aqui, já vou esfumaçar um pouco, porque isso aqui também não tem esses risquinhos todos. É meio uma massa de pelos. Já vou clarear de novo aqui. Aqueles 2 pontos. E agora, daqui, eu vou tirar alguns pelos. Porque não fica assim tão certinho. Aqui, ó, eu tenho um emaranhado de pelos e alguns deles passam por cima do olho. Ainda não tá seco. Aqui fica bem clarinho. Eu vou colocar nessa parte aqui, ó, alguns pelos brancos. Não muitos. Mas a gente precisa dessa área aqui um pouquinho mais clara. E eu vou passar em cima desses aqui também o pincel. Ó, tá, só pra tirar aquela coisa muito viva. Tá vendo? Ele dá uma desmaiada. A gente vai colocando assim, ó, milhões de risquinhos. Aí, você vai seguindo a orientação do risco. Porque aqui tem pelos que saem quase retos, tem pelos que cruzam e tem pelos redondos, assim, que atravessam a área inteira. Olha como eu faço. Eu carrego o pincel, eu ponho o meu dedo aqui, ó, e eu vou deslizando o meu dedo. Isso ajuda a calcular a pressão que você coloca para soltar a tinta. Aqui em cima, eu vou fazendo e eu já vou passando bem de leve o pincel 6 por cima. Olha a diferença aqui, ó, onde eu passei o pincel 6 e onde eu não passei. Agora, eu vou passar aqui também. Bem de leve, não é para tirar a linha, é só para dar uma disfarçada, para não ficar muito riscadinho. Esse tecido, ele é meio grosseiro. E eu preferi trabalhar sem diluente, sem clareador por baixo. Porque, como eu falei, não é um trabalho hiper realista. Eu só quero que se pareça com ele quando terminar. E quando a gente segue o desenho, no final sempre fica parecido. Eu já pintei outros cachorrinhos. Você pode conferir na minha página. Mas eu nunca tinha pintado um assim peludinho fazendo aula. Eu já pintei, mas não fazendo aula. Aqui na saída aqui, ó, eu vou pôr um pouquinho de jatobá, porque ele tem uma massa de pelos aqui. Só para terminar, um pouquinho mais comprido. Assim. E agora, essa parte aqui, ó, da cabeça. Aqui eu vou colocar um pouco de tinta, sem interferir nessa parte aqui, porque a gente precisa dessa parte escura. E agora, eu vou passar o pincel em cima. Ó, fica igual dos dois lados, essa área aqui um pouco mais clara. Aqui, nessa parte do olho, a gente tem
um monte de risquinhos que finalizam aqui mesmo, assim, ó, as pontinhas. É por isso que a gente precisa trabalhar essas sombras, porque senão essa parte clara não aparece. Aqui a gente tem os pelos também, que invadem ali, ó, quase até o olho. Esses descem aqui até embaixo. Agora eu vou passar, tô passando o pincel 6 para tirar um pouquinho daquele excesso, para espalhar, né, um pouquinho aquela tinta. Vou usar um pouquinho do branco aqui. E também vou espalhar um pouquinho, bem pouco. E agora eu troco, eu volto pro areia. Porque eu vou passar aqui, ó, alguns fios em cima do olho. Aqui a gente tem uns fios assim. Saindo desses aqui, né? Desses do meio de cima do nariz. Aqui, inclusive, ele tem um fio que passa aqui, bem aqui, ó, bem cruzando aqui. Eu vou pôr um pouquinho do branco aqui, só para aparecer mais. Aqui eu tenho um excesso de tinta, mas aqui, ó, eu já vou passar o pincel em cima bem devagar, para espalhar um pouco essa tinta. Agora, nós vamos trabalhar esta área. Eu faço esse lado, depois eu volto mostrar para você e a gente faz juntas esse lado. Já passei o areia. Agora, eu tô passando o pincel em cima só para dar uma baixadinha na tinta. E agora, eu vou colocar o branco. Olha como ficou. Agora, nós vamos construir esse lado aqui. Começando com areia, novamente. Essa parte aqui, ó, a gente coloca pelinhos que passam um pouquinho para cima da boca. A pontinha. E ali tem que chegar até a parte do nariz ali, ó. Se borrar um pouquinho, você pode voltar depois com o rústico e arrumar. Olha só, várias pinceladinhas. Não cruze essa linha. É a partir daqui que você começa a deixar um pouco mais comprido. Que ele tem aqui uma sombra, você tem que respeitar. Essa parte aqui, ó, ela vem, ela sai daqui e faz esse movimento. Essa linha aqui, ó, imagine aqui, ó, assim. Até aqui em cima a gente vai colocar pelinhos aqui e depois você vai começar aqui embaixo. Já tem mais ou menos riscado, tem o desenho, você vai seguir a orientação do desenho, vai colocando pelinhos. Aqui, alguns passam por cima aqui dessa gravata dele. Alguns não passam, param aqui, por exemplo, esse, ó. Pontinha. Toda essa área aqui, você vai colocando e deixando aparecer esses escuros, essas manchas escuras de jatobá. Viu como eu vou trabalhando? A gente vai construindo. Aqui perto da boca fica também bem clarinho. Então, pode colocar tinta aqui em todo esse espaço. Só que a gente não invade a boca. Com o pincel sujinho, já faço mais uma luz aqui, ó. Chegando bem pertinho. Vou terminar de colocar a areia aqui, depois te mostro. Passei
o areia em toda essa área. Agora, eu volto com o pincel 6, abaixando um pouquinho as linhas. É muito de leve, tá? Você não vai invadir nenhuma área que você não colocou tinta. Agora, eu volto com o branco. Aqui, nessa área aqui, ó, essa primeira camada de tinta, eu vou fazer pinceladinhas de branco inteiro. Onde eu bato o pincel fica mais grosso, depois eu empurro a tinta, ó, faço esse movimento para os dois lados, para lá e para cá. Lembrando que aqui o branco, ele entra um pouquinho em cima do escuro da boca. E aqui, algumas manchas levam um pouquinho de branco também, mas não é inteiro. Assim, ó, aqui, por exemplo, eu vou colocar só o pincel sujinho aqui. Nessa mancha aqui, eu vou colocar um pouquinho aqui. E daí, aqui embaixo, eu não vou colocar mais branco, só aqui. Às vezes, eu coloco a mão aqui, ó. Eu faço um apoio para não ficar aqui direto, que fica uma coisa mais pesada, e eu preciso de movimento. Então, eu apoio, eu seguro aqui, ó, o meu pulso, aí eu posso fazer esse movimento, porque tá um pouquinho mais alto, fica mais fácil. Mas você não vai segurar forte, tá? É só um apoio. E como você viu, são muitos fiapos. Então, demora mesmo, tem que colocar bastante. Se você quiser fazer a fotografia do seu bichinho, você tira um xerox da fotografia, aí você estuda o desenho que ficou e você marca e copia apenas as linhas mais fortes. O xerox vai deixar um pouquinho mais escurecido o que é mais forte. Então, você vai copiar só essas linhas. E são essas linhas que você passa para o tecido. Os intervalos, daí você vai ter que fazer na pintura mesmo. Pronto, aqui eu acho que já posso parar com o branco. Ficou mais ou menos, até ficou um pouquinho mais. Aqui ficou muito, então eu vou voltar com um pouquinho do jatobá. Ficou meio reto e não é. E esse é um recurso que você tem. Sempre você pode usar um pouquinho de sombra de novo. Olha, eu diminuí um pouquinho aqui. E eu não vou preencher tudo de branco de novo. Só umas linhas. Aqui fica bem aparadinho. Pro lado de cá também, ó. Fica bem aparadinho aqui em cima da boca. Aqui na chuquinha eu vou fazer mais um pouquinho de fios. Porque tava muito apagado. Eu tô usando o areia. Prontinho. Agora nós vamos lá pra baixo fazer aquele pedacinho do corpo. Olha, já adiantei um pouco aqui, mas assim, não tô fazendo nada de novo. Tô seguindo a orientação que eu já tenho do risco, as áreas mais claras, as pontinhas e as áreas claras. Eu vou colocando a tinta sem preencher, sem chegar de um ponto até o outro. Agora, já vou usar o pincel, ele acomoda a tinta. Você não deve chegar com areia, por exemplo, assim, ó, nas áreas muito escuras. Agora, aqui, ele tem um tufo de pelos aqui, mais claros.
Então, aqui vai ficar bem mais clarinho, ó, aqui pelo meio. Bastante tinta. Vou chegar a alguns pontos ali, ó, aqui tem bastante, né? Daí eu vou levando com o pincel só um pouquinho ali em cima. Aí, aqui a gente tem pontinhas. Aqui eu tenho um pelo torto. Não vou trabalhar essa beirada, porque eu quero terminar assim, em nada. E essa área aqui, ela é bem mais clara também, então eu vou pôr ainda um pouquinho do branco aqui em cima. E o branco fica mais desse lado aqui, ó. Viu que eu tô enchendo o pincel, como eu digo, até a virola. Aqui até dá, porque eu posso virar o meu pincel. Aqui também vou pôr um pouquinho de branco, só porque ficou muito pra frente isso aqui. E ele tem pelinhos claros, mas eu só vou pôr esse pouquinho aqui, ó. E agora eu vou tirar um pouquinho, abaixar a tinta. Agora eu espero secar. Vou fazer uma ponta nesse fio aqui. Só para fazer uma coisa interessante. Eu considero esse tipo de pintura difícil, mas se você não começar por algum lugar, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, é preciso treinar. Que tal começar por esse cachorro? Agora, nós vamos esperar secar um pouquinho essas pontinhas para colocar um pouquinho de fundo. O trabalho seco, eu vou borrifar um pouquinho de água aqui, ó, do lado. Não vou passar fundo nem embaixo nem em cima, só do ladinho. E só um pouquinho. Pincel número 10, sem aparar. Tiro o excesso total no pratinho. Aí, eu vou aqui, ó, nos cantinhos. Quero fazer um fundo bem pequeno. Como tá umedecido, ainda vai sumir um pouquinho. Olha só, por aqui já terminei, ó, meu pincel já tá limpo. Agora, pro lado de cá, a mesma coisa. Essas sujeirinhas que vocês estão vendo aqui, é a minha tábua que tá suja. Perdão. Por falar nisso, eu tenho um vídeo que explica como que você limpa a sua tábua. É um vídeo que se chama Dicas para Pintura. Então, está pronto o dib. Agora, eu vou colocar aqui a foto dele para você olhar. Ficou bem parecido. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para quem me apoia, eu agradeço. E agora vamos ver quem vai ganhar o beijinho especial. Esta é a minha aluna virtual Lucélia, que mora em Douradina, no Mato Grosso do Sul. Ela conheceu o canal Sonalu quando teve uma lesão na coluna e ficou sem poder trabalhar e andar. Aí, vendo uns vídeos, me encontrou. E depois desse dia, já pintou todos os meus riscos. Uma grande empreitada. Também, olha só, ela disse que tem 40 anos e 32 de pinturas. É, Lucélia, dá para perceber que você ama pintura. Temos isso em comum. Você merece destaque. E meu beijinho especial de hoje é seu. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail.
E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.